Era uma vez uma ideia chamada niilismo, que dizia que a vida não tinha nenhum sentido e o mundo estava aqui sem motivo. Imagina você numa festa onde ninguém sabe por que está dançando. Você pode ficar parado, se sentindo triste e sem fazer nada. Mas de repente, uma nova ideia chamada existencialismo começa a brilhar, como uma música animada que todo mundo quer dançar. O existencialismo dizia: ok, talvez a vida não tenha um propósito mágico, mas isso é bom, porque você pode fazer suas próprias regras. Significava que você não estava preso a nenhum rei ou deuses. Você era livre para criar seu próprio caminho e descobrir o que fazia você feliz, como ser o herói da sua própria história. Primeiro de tudo, você não é apenas um trabalhador, um cidadão ou um nômade digital. Antes de qualquer coisa, você é uma pessoa. E isso significa que todas as suas escolhas são suas. Mas também quer dizer que ninguém vai aparecer para te salvar. E o mais importante, ninguém está realmente no comando. Pensa bem, olha ao seu redor. Onde estão os adultos de verdade? Os bilionários não parecem tão felizes. Os políticos parecem bem suspeitos. E honestamente, quem vai querer seguir os conselhos de vida de alguém que se veste como uma peça de xadrez? A beleza dessa confusão é que você pode criar seu próprio significado. A vida não é algo que acontece com você, mas algo que você faz acontecer. Albert Camus, um pensador franco-argelino que quase virou jogador de futebol, até pegar tuberculose, pensava um pouco diferente. Ele concordava com algumas ideias do existencialismo, mas achava que a solução era outra. Sim, temos toda a liberdade do mundo, ele admitiu. Mas e daí? O verdadeiro problema é que somos como máquinas que buscam desesperadamente um significado e propósito. Só que estamos num universo que é cruel, imprevisível e parece não se importar nada com a gente. Vamos nascer, crescer, casar e morrer. E provavelmente nunca vamos entender para que tudo isso aconteceu. Não me olhe desse jeito, foi você quem clicou neste vídeo. Bem, Camus pensou que talvez só existam 3 coisas que podemos fazer em uma situação tão louca como essa. Número 1. Recusar-se a jogar o jogo, como acabar com a própria vida. E cara, te peço que por favor não faça isso. 2. Dar um salto de fé, acreditando que existe um significado em algum lugar. Isso pode ser qualquer coisa, desde acreditar em uma divindade até pedir conselhos ao cacique cobra coral antes de tomar grandes decisões. Ou 3. Absurdismo. Reconhecer e aceitar totalmente nossa situação absurda, as dificuldades e injustiças da vida, o fato de que provavelmente nunca alcançaremos uma verdade absoluta e propósito. Mas em vez de se entregar ao niilismo, viver apesar disso, é uma revolta contra a falta de sentido em si. Como Camus disse, a única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é se tornar tão livre que sua própria existência se torna um ato de rebelião. Porque, segundo Camus, o que realmente machuca não é a falta de sentido, mas sim a contradição de precisar de um significado e não conseguir encontrá-lo. É especialmente difícil porque não conseguimos abandonar essa contradição. Por exemplo, desde a minha adolescência, eu fiquei bastante assustado com a pergunta: por que existe algo em vez de nada? Porque o que estamos realmente perguntando é: por que existe alguma coisa afinal? Ou o universo teve um começo no tempo, ou não teve começo no tempo. Bem, vamos imaginar que tudo começou com uma grande explosão, o Big Bang, há 14 bilhões de anos. Tudo bem, mas se esse foi o começo do tempo e das coisas existindo, então não poderia ter havido nada antes disso. Só nada, absolutamente nada. E como o nada pode criar coisas, mesmo se algo estranho veio antes do Big Bang, como uma flutuação quântica ou algo assim, isso ainda é algo. E voltamos à mesma pergunta: o que veio antes disso? E antes daquilo? E assim por diante, procurando a primeira causa que não foi causada por nada. Até que um dia, tudo explode. Ok, talvez a criação tenha existido para sempre, e o universo não tenha tido um começo no tempo. Bem, isso resolveria o problema de algo vindo do nada. Talvez o Big Bang seja apenas mais uma fase num ciclo de universos. Expansão, colapso, expansão, colapso. Sim, tudo bem. Mas como isso funciona?
Talvez uma estranha distorção da relatividade geral, onde o universo se cria a partir do fim do tempo. Mas mesmo assim, isso não deveria ter começado em algum lugar? Mesmo que o ponto de partida esteja no nosso futuro? Como qualquer sistema pode existir sem um início definido? E ainda assim, se o universo teve um começo, ele deve ter vindo literalmente do nada? Eu costumava achar que, se pensasse nisso por muito tempo, sentia o mesmo tipo de pavor de quando você percebe que não deveria ter aceito o convite do seu barbeiro para ir conhecer o culto de jovens que ele tanto insistia. Porque ambas as ideias parecem razoáveis, mas ao mesmo tempo completamente contraditórias. No jargão acadêmico, isso é chamado de antinomia. Duas ideias que fazem sentido isoladamente, mas não conseguem se reconciliar, criando um paradoxo. E o início do universo não é o único exemplo. Por exemplo, a matéria é infinitamente divisível ou finitamente divisível? Você pode continuar dividindo partículas até chegar a algo que não pode ser mais dividido? E se isso for possível, por quê? Ou você pode simplesmente continuar descascando o universo como se fosse uma cebola, dividindo até chegar ao fundo. E se isso for possível, por quê? Além disso, será que todos os eventos já aconteceram e só temos que vivê-los, como assistir a um filme onde o rolo já está no projetor? Ou será que o presente é o único momento verdadeiro, com o passado já se indo e o futuro ainda não existindo? Em qualquer desses casos, por quê? Ou será que todas as nossas escolhas são pré-determinadas pelos estados materiais que vieram antes de nós, não nos deixando realmente escolher nada? E se um dia conseguirmos entender tudo sobre como o mundo funciona, poderíamos ter certeza de que não estamos ignorando algo, mesmo sem saber da nossa própria ignorância? Como poderíamos saber? E há todos os paradoxos humanos complicados. Por que coisas terríveis acontecem com boas pessoas e vice-versa? Por que não conseguimos ter controle total sobre nossas próprias mentes? Onde está a linha entre o consciente e o inconsciente? Será que os mecanismos da consciência também são partes de nós? Somos todos apenas o mecanismo e a mente, mas por que não parece que somos assim? E no final das contas, se estamos completamente livres e navegamos sozinhos no oceano da existência, sem regras para a vida além das que criamos, como encontramos significado, pertencimento ou até mesmo uma razão básica para viver em um universo tão cruel e indiferente, onde o desespero parece inevitável e enfrentamos diariamente tragédias sem explicação, doenças que desafiam a medicina? E sejamos francos, como isso faz sentido? Como alguém pode viver com tanta coisa inexplicada, aleatória ou totalmente contraditória? Quem não perderia a cabeça? Quem não se renderia ao niilismo? Quem não perderia toda a esperança e razão para existir? Albert Camus não se renderia. É para onde tudo isso está indo, claramente. Vou contar uma breve história. Em 1914, Ernest Shackleton e sua equipe de 27 pessoas partiram para uma expedição ousada, atravessar a Antártida a pé. Eles zarparam para o sul no Oceano Atlântico Sul. No início de 1915, o navio deles, o Endurance, ficou preso no gelo e foi empurrado para o sul. Logo, o gelo esmagou o Endurance e o afundou. Assim, eles ficaram perdidos nas vastas planícies congeladas, vagando a pé em balsas por meses. Finalmente, encontraram uma ilha chamada Elephant, a primeira terra que viram em 500 dias. Mas isso não resolveu o problema. Eles ainda estavam isolados e sem ajuda à vista. Shackleton e alguns membros partiram em busca de socorro, enquanto o resto da equipe tentava sobreviver. Shackleton encontrou ajuda a 800 milhas de distância, retornou e conseguiu levar todos de volta para casa, eventualmente. Embora a expedição tenha sido um desastre, ela é lembrada como uma das maiores histórias de sobrevivência moderna. O mais curioso é como a equipe passou meses congelada esperando Shackleton retornar com ajuda, sabendo que isso era improvável. Eles criaram peças engraçadas, estabeleceram uma tradição de caminhada à luz da lua e riam, mesmo nas condições mais adversas. A milhares de quilômetros de qualquer um, talvez os humanos mais isolados do mundo na época, eles conseguiram manter sua humanidade. Como escreve Alfred Lansing, nesse mundo solitário de gelo e vazio, eles acabaram se conhecendo melhor e alcançaram uma forma limitada de contentamento.
Eles foram testados e se mostraram à altura. E é aqui que começa o absurdo. Por que estamos congelando e isolados no gelo como aquela equipe? Não estamos sendo atormentados pelas mesmas perguntas? A ajuda está a caminho? Vamos conseguir? O que fazemos aqui? Não estamos também isolados, lançados nesta era, nessas circunstâncias, nesses corpos, por física, caos, biologia, história e algo mais, e esperando encontrar um jeito de viver? E como fazemos isso? Camus tem uma resposta, sendo muito francês, com uma boa dose de paixão e liberdade. Ele fala de uma revolta contra a dureza e a estranheza da vida. É sobre buscar a alegria de existir por si mesma, decidir continuar, viver e criar esperança, apesar de tudo. Nada dura para sempre, e talvez eu nunca descubra o propósito do mundo ou o meu próprio. Então vou viver com ainda mais intensidade. Não vou apenas encarar o abismo ou manter um olhar desconfortável sobre ele. Vou fazer uma cirurgia a laser para olhar ainda mais fixamente. E quanto a Camus? Ele provavelmente diria para seguir em frente, com coragem e um pouco de humor, enfrentando o vazio e a estranheza com uma atitude rebelde e vibrante. Claro, coma, reze, ame, mas também beba, blasfeme, grite palavrões para postes de luz. Pegue um cavaquinho e viva intensamente, tocando o seu pagode. Sem respostas claras, mas isso é o fardo da liberdade e o peso de simplesmente existir. Esse é o absurdismo. Talvez haja um observador sagrado lá em cima. Talvez sejamos apenas um experimento alienígena. Ou talvez tudo seja só átomos e acaso. Quem pode ter certeza? Não nós, ainda não. Mas podemos dançar no mistério. O absurdismo nos diz que a dança é o ponto principal, que nascemos em uma performance absurda que não faz sentido. A ideia é se rebelar contra a falta de sentido, ser melhor, mais gentil e mais estranho, viver dentro de um paradoxo e continuar lavando a louça, mesmo sabendo que talvez nunca entendamos o propósito de tudo isso. Coragem não é ausência de medo, coragem é o domínio do medo. É como dizer para si mesmo: uau, isso realmente me assusta, mas vou fazer assim mesmo. Da mesma forma, o absurdismo não responde aos grandes mistérios da vida, como por que coisas ruins acontecem, de onde vem o universo, ou como enfrentar os desafios. É simplesmente fazer a pergunta: e se nunca encontrarmos uma explicação final? E se nunca vermos o panorama geral? E se passarmos a vida inteira sem saber qual é o propósito de tudo isso? E então responder: é um dia agradável, estamos vivos. Isso é estranhamente incrível, compreensível ou não. Esse vídeo é uma tradução de um vídeo muito legal que eu vi recentemente de um canal gringo chamado Exurbia. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar. É isso, obrigado por estar comigo aqui nesse curto espaço de tempo. E se você gostou ou não gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, um dislike ou simplesmente comentar qualquer besteira. É isso, tamo junto, tchau, tchau.